Olá a todos, eu sou Regis Moreira, eu sou jornalista e sou gerontólogo. E hoje nós vamos falar sobre este corpo velho, né? Diante desses discursos que têm sido feitos, né, para nós durante esta pandemia, né? Esses corpos velhos, mais uma vez, né, sendo colocados como descartáveis. Então, esse estigma que existe diante desse corpo que envelhece, né? Uma seleção de corpos dos que valem a pena ser salvos e dos que não valem a pena ser salvos, né? Dos que valem a pena ser tratados e dos que não valem a pena ser tratados. A gente tem visto isso nos discursos de alguns governantes, né? Isso nos preocupa bastante e é um pouco sobre isso que eu gostaria de tratar no dia de hoje, né? Que estigma é este sobre esse corpo que envelhece, né? Nós sabemos que o envelhecimento humano, ele é um processo, né? Ele é um processo que começa desde o momento em que nascemos. Então, o processo de envelhecimento se inicia quando a gente nasce e vai terminar somente quando a gente morre. O que nós temos, né, são alguns períodos, né, que são a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta e a velhice. E mesmo assim, de uma maneira muito simples, porque a gente poderia ainda subdividir esses períodos, né, já que a expectativa de vida dos idosos hoje passa de 100 anos, né, em algumas realidades. Então, nós temos esse corpo que vai envelhecendo ao longo da sua trajetória de vida, né? Agora, o que acontece, né, com este olhar para este corpo quando ele passa dos 60 anos, né, ou quando ele passa dos 65 anos, como uma marca que ele deixasse de ser necessário para a comunidade, para a sociedade, né? Vamos entender um pouco isso. Eu vou dizer que este corpo, quando ele se aposenta, quando ele se desliga das atividades produtivas, né, na sociedade capitalista e passa a usufruir dos benefícios que ele contribuiu durante a sua vida toda para a previdência social, né? Aí ele passa a ser encarado como um corpo que pode ser desconsiderado, descartado. E a gente vê a política assistencial, né, as políticas públicas, as políticas todas, né, que não são voltadas à velhice, né? E aí esse corpo tem essa marca já de um peso pela sociedade capitalista, né? Porque ele deixa de ser um trabalhador, muitas vezes, outras não, né? Mas deixa de ser esse trabalhador para o mercado formal de trabalho e passa a receber, então, os benefícios de uma vida toda de contribuição para esse Estado, né? E essas marcas são muito fortes, né, que interferem na subjetividade dos idosos e na sua saúde, obviamente. A gente tem visto isso durante essa pandemia, né? E isso nos preocupa muito, muito. Então, assim, vamos primeiro separar. Processo de envelhecimento é aquele processo de vida que a gente tem desde quando nasce até quando morre. E a velhice é esse período, né, da vida que hoje é caracterizado após os 60 anos de idade. Aí esse período é considerado a velhice. Agora percebem que é só um marcador cronológico, né?
Porque para você fazer um estudo mais adequado de que corpo é esse que está velho, né, que está na sua velhice, é preciso outros marcadores além desses períodos, né, além desses tempos contados, dias, anos, meses, né, dessa vida, dessa trajetória. Nós precisamos considerar os aspectos biológicos deste corpo, né? As condições sociais que esse corpo viveu, psicológicas, as culturais e as econômicas, né? Qual é a vulnerabilidade social por qual passou esse corpo? Então não dá para você colocar tudo num pacote, como a gerontologia, que é a ciência que estuda o envelhecimento humano, acaba muitas vezes fazendo, e, numa maneira geral, as pessoas também acabam fazendo este juízo do corpo para depois dos 60 como sendo um corpo velho, né? Mas este corpo teria que ser analisado com outros marcadores além da idade propriamente, além do cronológico propriamente. Nós vamos observar, por exemplo, algumas populações que não tem nada a ver com esses marcadores simplesmente cronológicos. Se nós pegarmos, por exemplo, a população das travestis e das transexuais, que tem hoje no Brasil uma expectativa de vida de 35 anos, né? Somente 35 anos, né? Morrem por crimes de ódio, né, por crimes de transfobia, né? Então essa população que é matada pela sociedade, né, é assassinada pela sociedade, ela tem, depois dos 35 anos, as que conseguem sobreviver, né, já são consideradas longevas, sobreviventes, né? E como é que essa população, que essas travestis e transexuais chegam depois dos 60 anos, né? Com que qualidade de vida, sendo que tem que lutar para sobreviver, né, durante toda essa trajetória. Então esse estudo, por exemplo, é pouco feito na gerontologia, né? Precisa de se dedicar mais, porque nós temos umas normatizações, né? Que são normatizações? Aquilo que é considerado normal e o que é considerado anormal, né? Que isso vai gerar o estigma. E essa normatização, ela é heterossexual, ela é cisgênero, né? Então, assim, a normatização, ela não é trans, né? Ela não considera este público para os seus estudos e para os enfrentamentos relativos a estas questões. Ou, por exemplo, o corpo de uma criança que foi exposto ao trabalho escravo nas carvoarias, né? Estudos relatam que este corpo infantil exposto a um trabalho deste porte, né, ele envelhece, né, mesmo tendo como período de vida a sua infância. Então, se você pegar uma criança que foi exposto a um trabalho escravo, né, deste porte, ela já apresenta aspectos de saúde, aspectos biológicos de um corpo idoso. Então, nós teríamos que fazer uma análise um pouco mais ampliada para além do marcador dos 60 anos para mais, para começo de conversa, né? E aí nós vamos verificar que esse estigma, então, ele vai muito mais no sentido de desestabilizar este idoso, né, que não contribui mais, e entre aspas, com o mercado, né, do capitalismo. Ele não tem esse corpo que trabalha no mercado formal. E este corpo que não trabalha no mercado formal começa a ser considerado um corpo que vale menos ou que dá mais despesas para o Estado. É isso que a gente tem visto no discurso, né? Qual é o corpo que tem futuro? É o corpo de um adolescente ou é o corpo de um idoso?
Ora, todos os corpos, né? Todos os corpos têm futuro. Todos os corpos devem ter futuro, devem ter planos e devem ser cuidados pelas políticas públicas, inclusive na época de pandemia. E aí o que a gente tem visto com esse discurso é uma morte em vida antes mesmo dessa pessoa adoecer. Esse discurso vai matando, vai gerando pânico, né? Vai acarretando outros efeitos colaterais na saúde mental e na saúde emocional dessa pessoa com mais idade, né? Nós vamos ter enfrentamentos dessa população nas questões de depressão, de ansiedade, é um pânico, né? Mesmo com problemas de saúde clínica, né? Pressão alta, problemas do coração. Nós, a partir dessa condenação, dessas narrativas de condenação deste corpo, né? Que se preciso for selecionar entre o corpo que vai receber tratamento e o corpo que não vai receber tratamento, o corpo idoso vai ser descartado. Isso é uma ameaça, né? Para um corpo que está mais vulnerável, né? Para o corpo que é considerado hoje a população de risco, entre outras populações vulneráveis, também consideradas população de risco. Então, o que tem por trás desses discursos, né? A ideia dessas narrativas é provocar mais crise, gerar mais pânico, né, do que o próprio coronavírus já tem gerado, né, não só na sociedade brasileira, mas no mundo inteiro. Agora, esses discursos neoliberais e muitas vezes fascistas, eles geram um pânico na população, né, que vai se amedrontando, se aterrorizando, adoecendo e pode até vir a morrer de outros efeitos colaterais disso, né? Ou morrer ou adoecer, né? Então, o que nós precisamos ficar atento, né? Que este medo pode nos causar uma estagnação das nossas atitudes, das atividades, às vezes, diárias, cotidianas, simples da nossa vida. Então, ficar atento para esse discurso e não nos deixar contaminar por esse discurso de morte. Porque esse discurso de morte contagia mais do que o coronavírus, né? Porque contagia a todos, né? Então precisamos ficar muito atentos para manter nosso equilíbrio emocional, saber dos nossos valores, nos cuidar para a não contaminação do coronavírus. O isolamento social hoje é a única alternativa apresentada. Então vamos manter o isolamento social, os que podem manter o isolamento social. Existem outros enfrentamentos que nem são tratados por esses governos, né, que são problemas sociais que estavam já anteriores ao coronavírus, não foi o coronavírus que trouxe. O coronavírus dá uma visibilidade a essas questões sociais, essas feridas sociais, né? Mas nós temos muitos idosos abandonados, né? E morando em lugares em que a política pública não chega, né? Não assiste. Então, esses idosos têm uma vulnerabilidade bem maior, né? E os outros, todos idosos, parar, pensar e refletir sobre os valores que nós temos e que podemos contribuir para a sociedade, né, diante não só durante a pandemia, mas depois da pandemia, que nós vamos ter que reconstruir muitas coisas, né? Nós vamos ter que reconstruir os nossos valores, as nossas ações, repensá-las, né? E essa população com mais experiência vai nos balizar e nos ajudar nesta reconstrução. Então, pensar neste momento que essa população dos idosos, essa população considerada população de risco,
é a que mais vai ter a contribuir para a reconstrução da nossa sociedade. Então, pare, vamos nos valorizar, né? Porque para além desse governo, que é um governo externo, né, que vai implementar as políticas públicas, nós temos o governo de nós mesmos, né? As pessoas têm governo das suas trajetórias, têm governo das suas próprias vidas. E é este governo das suas próprias vidas é o que vai importar nesse momento, no momento em que o governo, né, que político não está importando com esses corpos da maneira como deveria, né? Que tem esse discurso do descarte, esse discurso da seleção, caso haja necessidade de tratamento. É importante que estes corpos idosos, esses corpos velhos, tenham o governo de si mesmos, né? E uma compreensão do quão valiosos são e serão na reconstrução da sociedade. Então, ficar bem esperto, toda vida vale, a vida dos idosos vale tanto quanto qualquer outra, né? E vamos nos cuidar para sair dessa bem, para sair dessa juntos.